Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós estamos aqui com ela que vai te ensinar tudo sobre gestão comportamental, gestão de pessoas. Mônica, seja super bem-vinda, é uma honra receber você aqui. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Maravilha. Mônica, eu quero, pra gente começar, como você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até hoje. Ah, legal. Bom, minha trajetória profissional ela não é muito tradicional, né? Eu fiz graduação em História, estudei História, depois fiz Culturas Políticas e fui empreender com tecnologia, né? A Solids não é o meu primeiro negócio foi na época não falava startup, né? Mas seria hoje uma startup que desenvolvia software para agronegócio, né? Então a gente tinha um software de controle de rebanho. E a Solids, ela nasce como um spin-off mesmo, né? A gente procurando desenvolver uma tecnologia nova. Eu e o Ale, que também é meu marido e meu sócio, a gente desenvolve a Solids, então, que começa entregando gestão comportamental, né? Em 2010, a gente começou a entregar um mapeamento de perfil comportamental. Em 2015, a gente entende que a gente precisava pivotar completamente, mudar completamente a estrutura da Solids. A Solids, como ela é hoje, ela nasceu em 2015. Né? Foi um momento onde a gente mudou o negócio, mudou o produto, mudamos as metas, né? A gente decidiu realmente que a gente queria criar uma empresa grande, uma empresa que gerasse impacto no mercado. E a gente entendeu em 2015 que a gente deveria realmente mudar a forma como as empresas fazem gestão de pessoas no Brasil. E a partir de 2015 a gente começa a entregar então uma plataforma completa de RH, muito focado nas pequenas e médias, que a gente sempre gostou de democratizar a tecnologia. E é isso que a gente tem feito até então. Graças a Deus, crescendo, né, dobrando ano a ano de tamanho, dobrando, né, em número de clientes. E o desafio está só começando. É isso aí. Para quem não é do ecossistema de startups, a Solids é super relevante, super falada em todo podcast que você ouve de startup. Alguma coisa é citada, não só o ecossistema de Belo Horizonte, que é um ecossistema super desenvolvido para startups, mas no Brasil todo nós ouvimos falar de tudo que a Solids tem feito. Eu quero voltar um pouquinho na timeline. Você falou, olha, minha trajetória não foi muito tradicional. Eu fiz História, depois alguma coisa com relação à política, né? Eu fiz uma pós-graduação em Culturas Políticas e depois que eu fui estudar Gestão Empresarial. E o que levou, assim, primeiro a estudar História e depois Culturas Políticas e aí virar essa chave para tecnologia? Eu gosto de contar minha história quando as pessoas ficam querendo procurar coerência, né, na sua carreira. E eu falo, relaxa, gente, para com esse trem de ficar buscando sentido. Nem sempre as coisas caminham do jeito que a gente pretende. Mas eu fiz história porque eu sempre tive nunca foi ligada à profissão. Eu fiz história e nunca entreguei um currículo numa escola. E eu sabia disso, que eu ia fazer, sabia que eu não seria uma professora. Eu fiz porque eu queria o conhecimento, então, desde muito nova, eu com 14, 15 anos, eu lia livros de sociologia, livros de política, livros de... lia Karl Marx com 14 anos de idade. Olha! É por isso que eu arrepio quando eu vejo as pessoas falando algumas coisas hoje em dia. Mas assim, eu estudava muito, tinha muita curiosidade por política, por sociologia, antropologia, psicologia. E aí eu entendi que no curso de História seria um curso generalista onde eu aprenderia um pouquinho de cada coisa. E assim foi super bacana, foi super legal, assim. E embora eu nunca, né, tenha trabalhado assim como professora, eu tive umas pequenas atuações profissionais. Fui professora assim, voluntária com alfabetização de jovens e adultos só, né? Uhum. Trabalhei em museu, que aí eu gostava bastante também da parte de arte. Mas é impressionante como que isso também molda a gente e faz com que a gente tenha uma visão diferente do mundo. Muitas coisas que eu vi, que eu estudei lá atrás na graduação e depois na pós-graduação também, estudando culturas políticas, isso me ajuda muito a entender a gestão de pessoas hoje.
né? Que legal. E às vezes é interessante, porque as pessoas têm uma visão, né? Hoje em dia, especialmente gestão de pessoas, as pessoas falam as coisas, elas ficam repetindo alguns clichês, alguns mantras, e eu olho para aquilo e falo, isso não faz sentido para mim. E eu não repito, né? Não é porque tá todo mundo falando que eu vou falar. Porque eu acho que esse background me fez ter uma visão mais crítica sobre algumas coisas, né? Sim, você consegue citar algum desses clichês assim que o pessoal sempre fala? Algumas, não é que o tema é errado, sabe? O tema ele é importante, ele é certo, é relevante. Mas a forma como algumas empresas e algumas pessoas têm falado de diversidade e inclusão, por exemplo, é um absurdo. Assim, do ponto de vista da falta de lógica conceitual, da forma de visão de negócio, né? De novo, não é que o tema seja ruim ou não relevante, mas a forma como alguns grupos têm conduzido, eu não acho isso legal. E às vezes o pessoal fala, mano, por que você faz diferente? Por que você fala diferente? Porque eu tenho análise crítica, né? Eu fui forja, eu não cresci num ambiente onde eu tinha que simplesmente, isso dentro da própria igreja, eu sempre tive uma formação de me ensinar a estudar, analisar e criticar e reter o que é bom, né? Então, às vezes é muito, mas tá todo mundo fazendo, você não vai fazer, eu não. Tá todo mundo falando, você não vai falar, eu não. Porque as coisas precisam, a gente precisa ser verdadeiro e fazer a coisa com consistência, né? Então... Mas esse é só um assunto, mas assim, em tudo, sabe? Sempre a forma de ver e fazer gestão de pessoas, né? Esse background de história me fez ver diferente, né? A forma como as pessoas se organizam em grupo, né? Como elas se organizam coletivamente na história. Tem muita coisa que serve para quando você leva para a empresa, né? Então isso ajuda bastante. Que legal. Mônica, eu fiquei super curioso e eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu tenho visto, principalmente no nosso ecossistema mesmo de startups, algumas coisas que geram em mim, assim, uma certa dúvida. Me parece que há necessidade da gente pagar um pedágio, de algumas startups pagar um pedágio para falar, olha, diversidade, é isso aí, temos essa plaquinha. E aí é mais o reconhecimento do que a preocupação genuína com o tema. Como você acha que deveria ser feito? Como você enxerga isso sendo feito de forma equilibrada? Eu quero até contar, eu já tive uma oportunidade, um problema, né, que aconteceu. Me chamaram uma vez, determinada startup aqui de São Paulo, para dar uma palestra no mês de novembro, né, ali perto do dia 20, alguns anos atrás, porque eu sou negro. E aí, beleza, e aí eu tava conversando, então passa um pequeno resumo e tal. E aí quando descobriram que eu era pastor evangélico, o convite foi cancelado. E aí eu falei, não é diversidade? Exatamente, porque as pessoas, existem duas coisas. Existe a diversidade de verdade, que é a diversidade de verdade, ela diz sobre alteridade, e a alteridade diz sobre reconhecer a diferença do outro e conviver com esse outro. A verdadeira diversidade, ela pressupõe alteridade e coexistência, né? Não é isso que está sendo colocado na mesa aqui no Brasil e nem no mundo. O que está sendo colocado no mundo é uma relação de poder onde grupos querem que você repita um discurso pronto. E aí você começa a criar relações de poder onde você não pode sair desse discurso. Você precisa repetir o discurso. Se você repete o discurso, você está dentro do programa. Se você não repete, você está fora. Né? E aí, uma coisa que é importante, por exemplo, você contou uma história, você é negro, mas em algum momento você fugiu ali do script. Da cartilha, né? Negro e pastor evangélico, deu erro, deu tela azul. E esse é um ponto, eu acho, e é o que eu tenho falado muito com o pessoal da Solids. Queremos diversidade? Queremos, mas será que nós estamos prontos? Porque a verdadeira diversidade, ela pressupõe alteridade, que é o reconhecimento do outro e do outro que é diferente, e a coexistência. Ninguém está falando de coexistir. Ninguém está falando de reconhecer a diferença do outro. E é isso, nesse tipo de diversidade eu não acredito. Eu acredito na diversidade onde você, dia após dia, sacrifica um pouquinho aquilo que é confortável para você em prol de uma convivência com aquele que é diferente de você.
Você impor grupos e você impor um discurso único, isso é autoritarismo, isso é fundamentalismo e isso é a semente de todos os males na humanidade. E eu não vou compactuar com isso, nem hoje, nem nunca. Sensacional, sensacional. Essa pergunta aqui, ó, pessoal, já valeu o ingresso. Mas isso é tão importante, tão relevante esse tema, porque a gente falar que isso é autoritarismo, parece que não é autoritarismo se quem disse é determinado grupo. Se foi determinado grupo, é autoritarismo. Se foi outro grupo, não é. Mas peraí, tem algum problema aqui, né? É porque, assim, gente, o ser humano, ele é o ser humano, né? E aí, isso pode acontecer comigo, com você, com todo mundo. A gente precisa entender a nossa natureza, a gente precisa vigiar. Qual que é o natural do ser humano? É dividir. O ser humano, ele tende a divisão, ele tende, né, a nossa natureza, né, que é uma natureza, né, quando nós não, nossa natureza imperfeita, ela tende a criar caminhos de divisão, caminhos de segregação, de separação. E aí nós precisamos diariamente, eu, você, eles, todos nós, fazer esse esforço que é antinatural para nós, que é o esforço da união, que é o esforço da paz. E é por isso que, para mim, não existe outro caminho, seja na empresa, seja em qualquer outro lugar, que não passe pelo amor. O amor é a coisa mais revolucionária e transformadora que existe. A gente precisa falar de amor. A gente precisa viver o amor. Porque o amor é aquilo que faz com que a gente consiga diariamente controlar um pouquinho a nossa própria natureza e caminhar para aquilo que a gente considera que é perfeito, né? Que é a união, que é estar junto, que é viver. É a paz, né? Que Cristo veio trazer para a gente. Muito bom. E a gente pode perceber todos esses exemplos na pessoa de Jesus Cristo, não é verdade? A questão da coexistência, ele tinha no grupo dele pessoas que pensavam radicalmente, que tinham pensamentos antagônicos ao dele, né? Pessoas que estavam ali roubando ele. E, poxa vida, ele era Deus, é muito provável que ele sabia. E ele estava lá convivendo, pessoas que não tinham determinado padrão e ele estava lá, e existindo com essas pessoas, indo almoçar com essas pessoas, vivendo com essas pessoas. Os excluídos, né? Aquelas pessoas que você olhava, isso aí não vai dar em nada. E aí Jesus ia lá e almoçava, né? E aí, e mais do que isso, pensa, se você nasce ali judeu lá alguns anos antes de Cristo, você tem ali o grupo dos fariseus, você tem N grupos que tinham várias classificações, né? E aí chega Jesus e fala assim, não interessa se você é judeu, se você é fariseu, se você é saduceu, você pode ser gentio. A minha graça é para você também. Isso é tão revolucionário. Vamos trazer para o dia de hoje, para a empresa? Não interessa de onde as pessoas vêm, quem elas são. Elas podem ser, né? E quando a gente tem esse olhar, que é o olhar de Deus mesmo, de Cristo, sobre o outro, né? E isso é uma coisa que eu peço a Deus sempre para que eu consiga ter, assim, como que Jesus faria a gestão dessa empresa. Me ajuda a ver os meus, né? Lá a gente chama de solidiano. Eu quero ver cada solidiano como Jesus olharia, né? Que olhar é esse? E aí, será que é um olhar de, olha, você ainda não é, mas você pode ser. É um olhar de aposta, é um olhar, não é um olhar de condenação, é um olhar de quem acredita, né? E esse é o nosso desafio enquanto gestor todos os dias. Que coisa, eu tenho a impressão que você conseguiu produtizar, né, esses conceitos que são de Deus, né? Você conseguiu, quanto Solids, colocar num produto, num processo, alguns valores que são tão importantes, né? Que a gente tá falando de gestão, mas a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando desse olhar, de enxergar a pessoa, de enxergar que a pessoa pode, né? Que ela pode ser. E eu acho assim, quando a gente fala de empresas,
Sabe, André, assim, as pessoas têm tanto potencial. Elas podem tão além do que elas acham que podem, né? E esse é o olhar. Um dia alguém olhou para mim e viu alguma coisa em mim. Eu só preciso fazer isso com os outros. Um dia alguém olhou para mim, né? E eu não era nada, eu não fazia nada. E alguém apostou em mim. Alguém me viu. Alguém acreditou. Eu só preciso replicar isso. É simples, só que o problema é que o simples é que é difícil da gente fazer. Mas o conceito é simples, não é complicado. Sensacional. E mais uma vez a gente vê esse exemplo notório em Jesus, né? Se eu não me engano, Romanos 5, no versículo 8, diz que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu por nós. Ou seja, quando a gente não merecia, Ele fez. E aí nos tornou digno, nos deu acesso e acreditou em nós. Que coisa maravilhosa. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Eu quero perguntar, Mônica, você comentou comigo que esse senso crítico, essa cabeça pensante foi desenvolvida dentro da igreja. Você teve a oportunidade, essa formação. Eu gostaria de ouvir um pouquinho como foi sua conversão, nasceu em lar cristão, que tá desde criança na igreja, como foi? A minha história é uma história... Com 3 anos de idade, sofri um acidente doméstico. Minha irmã era recém-nascida, na época, né, aquele negócio de esquentar água e água fervendo. E aí eu corri e a água fervendo caiu em cima da minha cabeça, uma panela de água fervendo. Caiu aqui no meu corpo todo. E era para eu ter ficado aqui metade sem cabelo, sem pele, foi queimadura de 3º grau. E nesse momento tão difícil, assim, um pastor chegou e encontrou com meus pais. E ele começou a falar do amor de Deus com meus pais. E meus pais se converteram. Eu tinha 3 anos de idade. Né? E graças a Deus, assim, eu tenho só uma marquinha aqui no ombro que é para contar a história. Minha mãe, quando eu fiz 18 anos, quer tirar. Eu, não, deixa aqui, que essa é a minha história. Mas é uma história... Então eu cresci, pude crescer, né, num ambiente... Né, numa casa muito saudável, graças a Deus, com todos os problemas de uma casa saudável, né, mas graças a Deus numa igreja muito saudável. Cresci na Igreja Batista da Lagoinha, quando a Lagoinha era pequenininha. Meu número de membro é 4.000. Dos meus pais é 100 alguma coisa. Uhum. Então eu cresci num ambiente assim e sempre muito ativa, estudando, lendo. Com 15 anos, a Lagoinha abriu uma faculdade de teologia, né, a FAT. Eu lembro que com 15 anos eu comecei a fazer teologia, assim, eu nem podia, eu ia de ouvinte, mas Então eu nasci nesse ambiente, e lá na faculdade de teologia, os professores eram assim, não sei se é porque eu era mais novinha, eu tinha muita liberdade, então assim, eu podia estudar o que eu quisesse, podia questionar e tudo, sabe? E eu sempre tive líderes que tiveram muita segurança e muita maturidade, né? Para lidar com todas as minhas dúvidas, com todos os meus questionamentos, que eram muitos, né? Pensa, eu 14, 15 anos, eu lia Manifesto Comunista e falava assim, não, o comunismo é a salvação. E eu ia lá na faculdade de teologia tentar convencer todo mundo de que comunismo era o certo, né? Disclaimer aqui, com 14 anos você pode fazer isso, não tem problema não. Com 14, muito bom. Tá? Tem um limite aí. Complemento maravilhoso. Eu fiz isso na fase certa, né? Muito bom, muito bom. Mas brincadeira. Mas assim, esse é o ambiente que eu cresci. Um ambiente onde eu sempre pude, né, estudar, aprender. Isso nunca gerou conflito em relação à fé, em relação a nada disso, né? Então eu pude experimentar essas coisas. E foi muito bom pra mim. Fui muito, muito feliz. Que bênção. E eu acho maravilhoso esse ambiente. Eu
tive a oportunidade também de crescer no ambiente de igreja, e eu digo que no meu caso eu cresci num bairro bem de periferia, assim, que tinha acesso a muita coisa boa, mas também acesso a tudo que um bairro de periferia em São Paulo tem, que é crime, droga, essas coisas, né? E a igreja não só me salvou espiritualmente, me apresentando Jesus, mas a igreja me salvou socialmente. Eu, com 12, 13 anos, gostava de ler, enquanto eu tinha amigos que eram praticamente analfabetos com a mesma idade. Eu tive amigos que tiveram acesso a drogas e a diversas coisas, que eu tava no evento de jovens da igreja, e a igreja socialmente me salvou. E como é precioso, né? É lindo isso, né? Assim, ver isso. É muito lindo, assim, ver a igreja cumprindo esse papel, né? Exatamente, e graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso por outros, não só no ambiente eclesiástico, né, mas no nosso ambiente de empresa. E falando nisso, eu sei que nós falamos bastante aqui nesse podcast sobre Kingdom Business, sobre valores do reino aplicado aos negócios. E assim, você já mostrou tanta coisa que você tem de visão de reino, e que isso pode se aplicar ao seu negócio, mas você lembra de alguma história assim que te marcou, alguma experiência com Deus mesmo aplicada aos seus negócios? E aqui eu quero até pedir perdão pela forma que eu falei, porque parece que algumas experiências são mais espirituais que as outras, né? E às vezes o simples é tão sobrenatural quanto qualquer outra coisa, né? Mas você lembra assim de alguma história que realmente te marcou? Nossa, eu acho que tem várias histórias assim. E eu acho que, como você falou, as mais bonitas são aquelas que sustentam o seu dia a dia, sabe? Eu acho que, para mim, o maior case, eu podia contar histórias de grandes milagres, e eu tenho essas histórias de grandes milagres. Mas para mim, o maior milagre é quando eu escuto de um solidiano falar assim: Mônica, eu já apanhei lá fora por ser quem eu sou, eu já fui rejeitado, e na Solids eu me sinto amado. Isso para mim é a pessoa falar assim: olha, mãe, na Solids eu consegui, olha só, e a gente tem cada história bonita, olha, eu consegui formar meus filhos, agora eu tô conseguindo realizar meus sonhos. Essas coisas do dia a dia que a gente, como líder, a gente não pode perder a dimensão da capacidade e do impacto que a gente pode gerar nas pessoas. Eu cresci ouvindo uma história muito bonita, e até quem contava essa história era a Suzy, que foi minha pastora, depois virou minha amiga, e infelizmente não está mais aqui com a gente, a Suzy Valadão. Ela contava a história que era da Catherine Kuhn, que ela fala que ela tinha uma mulher que muito nervosa num presídio, e nunca, assim, uma mulher agitada, mulher toda suja, toda, sabe, gritando, tudo. E de repente, a Catherine vai lá e dá um beijo nessa mulher, né? E essa mulher que é toda suja, toda problemática, aquela pessoa que ninguém queria chegar, começa a falar: quem me beijou? Quem me beijou? E aí ela falava: Mônica, eu vou contar a história que chama O Beijo de Catarina. E hoje minha filha chama Catarina, em parte por causa... E esse beijo, o que significa isso? Muitas vezes nós podemos ser as mãos, os braços, os lábios de Jesus na terra. A gente tem que ter essa ambição de tocar as pessoas. Como gestora, eu tenho muitas ambições também em relação a números, a business, e eu sou muito ambiciosa. Eu tenho metas muito agressivas. Mas eu também tenho a meta de tocar as pessoas. Porque esse é o verdadeiro legado, esse é o maior legado. E se a gente, como gestor, tiver a meta, né, não só do número, mas de tocar, né, de dar o beijo de Catarina, fazer com que as pessoas, né, de forma inesperada, se sintam importantes, se sintam amadas, se sintam vistas, eu acho que esse é um grande milagre. E esses milagres a gente pode reproduzir todos os dias. Talvez o maior milagre que a gente veja nos dias que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, fazer com que as pessoas dentro das empresas se sintam amadas e respeitadas. Talvez esse seja um dos maiores milagres. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que o amor é o que há de mais rudimentar no evangelho, mas também o que há de mais sofisticado no evangelho. O evangelho é sobre amor, né?
eu quero ouvir, você falou, olha, eu tenho metas ousadas, metas de business, e eu sou exigente com as metas. Em algum momento, eu tenho uma turma de mentoria aqui no Empreendendo no Reino, e eu lembro que me fizeram essa pergunta. Cara, eu quero demonstrar o amor, mas quando as pessoas não batem metas, e por algum motivo, essa pessoa tinha a impressão de que cobrar um desempenho satisfatório não era amor. O que você responderia, Mônica? Eu acho que isso acontece quando a gente não tem clareza sobre o que se espera das pessoas. Eu tenho pessoas que passaram pela Sólides que elas não entregaram o resultado esperado e elas foram demitidas. E isso faz parte do negócio. E às vezes demitir uma pessoa pode ser a melhor coisa que acontece para a empresa e para a própria pessoa. E aí sem nenhum demérito para a pessoa, porque às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Naquele momento não está existindo o casamento, o match, né, que a gente chama ideal, da pessoa com o que ela está fazendo. Todos nós temos valor, todos nós temos coisas importantes, todos nós somos importantes e todos nós temos talentos. Mas em alguns momentos, aquele talento que eu tenho, ele não é o ideal para aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, quando a gente tem essa clareza, e quando isso é colocado de forma clara, você pode ter um caminhar respeitoso com as pessoas sem abrir mão de uma boa gestão de desempenho. Amar não é ser frouxo. Amar não é aceitar subdesempenho, né? Tanto que eu tenho histórias de pessoas que mesmo depois que saíram, que eu precisei desligar, continuaram conversando comigo, Mônica, e eu continuei ajudando de outra forma, dando dicas, mentoria. A relação pode continuar. Quando você termina um contrato de trabalho, não necessariamente você precisa cortar o vínculo com aquela pessoa, né? Óbvio que, né, você não tem o mesmo... Mas, assim, se você tem uma relação respeitosa com as pessoas no dia a dia, tanto para contratar quanto também para demitir, uma coisa não exclui a outra. Então, o que a gente, como empreendedor, tem que fazer sempre? Ter metas claras, deixar claro o que se espera de cada pessoa, ter uma condução muito respeitosa e muito transparente e honesta em relação à gestão do desempenho das pessoas. E essa clareza, essa transparência não vai gerar dúvida. E as coisas, elas não são excluídas e não devem. Porque quando você fica com as pessoas, né? Eu não estou desempenhando, mas eu tenho que ter amor. É igual filho. A gente ama o filho, mas às vezes a gente não corrige o filho. A gente ama, mas a gente tem que fazer tudo que ele quer. Quando a coisa está errada, a gente corrige a rota. E a mesma coisa, numa relação diferente, óbvio. Então, o amor diz sobre como você tratar o outro com respeito, né? Dando-lhe a visão correta de quem ele é, dando esperança, dando desenvolvimento. Mas isso não é excludente do negócio. Você não tem que deixar de fazer o que tem que ser feito. E na empresa, a gestão de desempenho, ela não pode ser negociada. Porque senão, daqui a pouco, você não vai ter uma empresa. E isso é desumano, porque você vai ter que mandar todo mundo embora, todo mundo para casa. E aí você vai tirar o sustento de muita gente. Isso também não é amor. Então a gente não pode confundir as coisas. Que legal. Eu penso também que talvez incentivar e conduzir, e você de fato falou isso, as pessoas para sua máxima performance é uma das maneiras mais bonitas de se amar alguém. Porque, olha, eu acredito que você pode ser isso. E eu, inclusive, tô te incentivando, tô desenvolvendo para que você se torne essa pessoa de alta performance. E cobro, inclusive, que você haja como essa pessoa de alta performance. Então, é um personal que não cobra o aluno de fazer todas as séries daquele treino certinho, não tá andando em amor com aquele aluno. Por mais que ele seja agradável, não é amor, né? A gente fazer o outro crescer é muito importante, sabe? Fazer o outro chegar onde ele não chegou, fazer com que ele caminhe onde ninguém caminhou, fazer com que ele dê um passo que ele jamais imaginaria que daria conta, isso é fenomenal. Isso é fora de série. Muito bom. Mônica, indo para uma parte assim um pouquinho mais técnica,
Quais são os erros mais comuns que você observa as pessoas cometendo com relação a essa parte de gestão de pessoas? Por exemplo, em uma reunião, uma reunião de feedback, ou o one-on-one, o que são os erros assim que você fala, olha, isso aqui certamente vai dar problema? Eu acho que o maior erro é a questão, é a falta de transparência, de clareza e a questão da falta de comunicação. Às vezes, na boa intenção, o gestor não fala o que precisa ser dito, né? Especialmente nos dias de hoje, né? Hoje em dia, as pessoas têm medo de ser canceladas, ou elas têm insegurança, eu não vou ser querido, eu não vou ser popular. E liderança não tem a ver com popularidade. Liderança tem a ver com fazer o que tem que ser feito. Sobretudo nos momentos em que isso quer dizer que você não vai ficar tão bem na fita quanto você gostaria. Mas esse é seu papel. Então, eu acho que o grande problema, eu acho que um dos maiores erros que eu vejo de gestão de pessoas é essa confusão, né? É esse medo do líder, medo do empreendedor de fazer o que tem que ser feito em detrimento à popularidade ou em detrimento, né, a que vão pensar, o que vão parecer. Porque é nesse momento que você perde sua essência, você perde seu DNA. Você deixa de ser um produto, né, customizado para ser um produto pasteurizado. É nesse ponto que você perde seu valor, né? E eu acho que nenhum líder deveria fazer isso. Inclusive, você passa a administrar níveis de estresse, ansiedade, preocupação, por saber que tinha que ter falado algo, não falou, e agora fica desconfortável por não ter falado. E assim, eu não tô dizendo que é fácil, não, né? Para mim sempre foi muito difícil e ainda é muito difícil. Algumas conversas ainda são muito, muito difíceis. Mas uma coisa que eu aprendi é que evitar a conversa, evitar o confronto, ninguém ganha com isso. Você só prolonga o sofrimento, né? E às vezes as pessoas evitam uma conversa, evitam uma demissão, evitam, né? Elas evitam o confronto e ninguém ganha com isso. Nem a pessoa, nem o líder. Muito bom, muito bom. Eu tô pastoreando uma igreja, eu tô anotando aqui vários aprendizados que inclusive se relacionam com a igreja. Mônica, muito obrigado. Que conversa incrível, que conversa inspiradora. Se deixasse, a gente ficaria aqui um tempão te ouvindo. Mas muito obrigado pela referência que você é pro empreendedorismo mesmo, pro ecossistema de startups, pro ecossistema empreendedor no Brasil. E obrigado por ser essa voz do amor de Deus através da Solids. Poxa, eu tô super honrado aqui em te receber. E fica à vontade para deixar uma saudação, uma palavra final pro pessoal aí. Imagina, eu que agradeço o convite. E, gente, eu só tento ser melhor 1% todo dia, né? Ainda tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para crescer, mas eu acho que é isso. Eu acho que todos os dias a gente tem que dormir e acordar pensando como que a gente pode ser melhor como líder, como que a gente pode ser melhor como empreendedor, como que a gente pode alcançar coisas maiores. Eu acho que cabe a nós também falar um pouco sobre ambição e sobre alcançar alguns territórios, né? Que não nos enganemos, a gente precisa ocupar algumas posições. Então, que nós tenhamos cada vez mais sabedoria, mais ambição e principalmente mais visão daquilo que precisa ser feito. Mônica, desculpa, eu não vou conseguir acabar. Eu preciso ouvir você falando sobre esses dois temas. Sobre essa ambição e sobre essa questão de ocupar alguns territórios, alguns espaços. Deixa eu perguntar, você está fazendo uma referência aqui à teoria das 7 montanhas, às áreas da influência ou não? Não. Eu estou falando que se eu, como empreendedora, não construir uma empresa grande o suficiente, se eu não influenciar as pessoas o suficiente, outra pessoa o fará. E se eu tenho a visão de reino, eu preciso ter na minha cabeça o maior número possível. Assim, eu preciso ter a ambição de alcançar e impactar positivamente o maior número possível de pessoas. E para além do plano do reino, a gente tem também o plano da sociedade civil, que é do mundo terreno, o mundo terreno que nós vivemos. Se nós não tivermos pessoas, cristãos, ocupando grandes cadeiras, seja em empresas, seja em todos os lugares da sociedade civil, em algum momento
nós teremos a nossa liberdade, nós teremos o nosso direito cerceado. Então, a gente, enquanto sociedade civil, a gente também precisa estar presente e a gente precisa verbalizar sobre quem nós somos, sobre o que nós acreditamos, exatamente para que a nossa contribuição seja dada para a sociedade. Porque eu acredito que a boa palavra, o bom cristianismo, e lembrando, somos seres humanos, ao longo da história, em nome do cristianismo, coisas terríveis foram feitas. Massacres, coisas terríveis. Então, o fato de a gente ser cristão não nos livra de nada, não nos garante nada. Mas se a gente tiver aquela disposição diária, de crucificar a nós mesmos todos os dias, em prol de realmente um cristianismo que fala de amor, que fala de respeito, que fala de inclusão, que fala de aceitação, que fala de cuidado com o ser humano, a gente está tornando esse país melhor. Maravilhoso, maravilhoso, Mônica. Muito obrigado pelo incentivo e nosso papel aqui é justamente fazer isso, contar histórias tão inspiradoras quanto a sua, para que outras pessoas gerem em si essa ambição de ocupar grandes posições, grandes cadeiras, para revelar o reino de Deus, revelar o caráter de Deus e ser uma bênção para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez, Mônica. Para você que ouviu até agora esse podcast, se você não está inscrito, se inscreve agora e avalia a gente também, que não faz mal. Nos vemos na próxima terça. Valeu, pessoal!